mais um episódio do podcast Virada Paulista. E essa rodada a gente vai falar bastante coisa. Os 4 times jogaram, então tem coisa para falar pra caramba. O Corinthians perdeu pro Sport lá no Recife, o Palmeiras tomou uma goleada em casa pro Red Bull Bragantino e o Santos conseguiu vencer depois de muitos e muitos anos. Já o São Paulo ficou no 0x0 com o Cuiabá. Mas antes da gente comentar sobre todos esses jogos, tudo que aconteceu na rodada, vou apresentar nossos queridos parceiros, né, que estão comigo aqui para fazer esse podcast. Apresenta pra galera aí, Thiagão. Salve, salve, rapaziada. Presente aqui em mais um episódio. Dessa vez não arrumei desculpa cabível para faltar nesse episódio, como eu venho fazendo nos últimos, então infelizmente tive que aparecer aqui hoje. Brincadeira, que é sempre muito bom participar aí com meus companheiros. E sem me prolongar muito, bora nessa. É isso aí, dessa vez não teve como você escapar. O Gama merece a merecida folga dele, né? E aí o Thiagão tem que trabalhar um pouquinho, né? Tirando a parte da edição, que é tudo ele que faz. Bom, Levisão, se apresenta aí pra galera. Enfim, vamos para mais um episódio. Estou com vocês nessa aí e ansioso para comentar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Bora lá. Exatamente, mas antes disso, vamos chamar ela, né? Chamar a vinheta. Qual é a vinheta? A virada indica. Cara, que vinheta, cara. Mano, o cara tá perdido, velho. Mano, o campeonato mano, foi mal, cara. Esqueci. Ele se perde, velho. Eu sei que é o virada indica, parça, mas é que eu não queria esquecer a vinheta. Eu esqueci qual que veio primeiro. Trocou tudo. Pronto, tocou a vinheta e agora é o Virada Indica, porque eu que mando aqui nesse negócio aqui, então é na sequência que eu quero. Então, bora lá. Eu vou começar falando a minha indicação, já que meus companheiros estavam enchendo meu saco aqui. Então eu vou começar falando, vou boicotar eles. Eu vou indicar dessa vez um podcast, o podcast do Mano Brown, chamado Mano a Mano, que, pô, o Mano Brown, não preciso nem falar muita coisa, ele é um cara muito inteligente, um cara... Não tem nem palavras para descrever o que é o Mano Brown, todo mundo conhece. E eu vi um episódio específico com ex-jogadores do Santos da década de 80, 70 ali, que são a primeira geração de meninos da Vila. Então tava lá o Juari, tava o Pita e também tava o Gilberto. Então, o pessoal que gosta aí de um bate-papo sobre, ainda mais para a torcida santista, né, sobre o Santos Futebol Clube, mas eles falam também bastante de outros clubes, que o Peter jogou no São Paulo também. Então, você que gosta de um bate-papo do futebol mais das antigas, vai lá, cola no Mano a Mano lá, que tá um papo muito da hora entre o Mano Brown e esses 3 craques. Bom, Levi, qual que é a sua indicação de hoje? Nosso querido apresentador Guilherme Campos não boicotou os integrantes, pois quem acompanha o Virada sabe que ele costuma indicar primeiro mesmo. Mas vamos para a minha indicação da vez, que vai ser uma música. Para aqueles que gostam de trap aí, primeiro falar dos artistas, porque um já está estourado na cena do trap, que é o Kian, vem lançando música após música que bomba na internet. Então esse é mais famoso, quem está por dentro aí desse mundo conhece ele um pouco melhor. E o outro, digamos que seja uma revelação aí dos últimos meses, que é o querido Veig. Ele lançou aí foto do corte, que viralizou ultimamente, mais de 1 milhão no YouTube. Então, ele vem se destacando nos últimos tempos aí nesse cenário. E junto com o Kian, eles lançaram o Jeito Bandida, tem 4 dias. Kian feat. Veig. É uma música muito legal, eu tô gostando bastante, eu escuto sempre quando eu posso. É uma das minhas músicas preferidas aí na playlist ultimamente. Então, para quem gosta, para quem também quer lembrar um pouco daquela garota que machucou seu coração, ou é uma garota que você quer conquistar, escute aí Jeito Bandida, Kian feat. Veig, é uma música muito boa. É a minha indicação da vez. É isso aí. E você, Thiago, qual que é a sua indicação de hoje? Bom, rapaziada, minha vez de fazer a indicação da semana, e eu vou indicar um episódio do Flow Esporte Clube, que por sinal é um podcast que as indústrias Flow aí lançou mais um, que é sobre futebol, sobre esporte em geral, com o David Jones e com o Igor 3K.
E esse episódio é com o Caio Ribeiro, isso mesmo, o Caioba, que se recuperou de um câncer recentemente, foi lá e falou muito sobre futebol, sobre sua carreira, e é um episódio bem legal, eu curti bastante, então eu recomendo vocês aí a conferir também. Inclusive, nesse episódio, ele acabou comentando que ele foi chamado por alguns clubes para ser dirigente de futebol. Foi chamado pelo Botafogo, São Paulo e o Santos. Então, 2 dos grandes times de São Paulo aí chamaram o Caio para ser dirigente de futebol. Mas o Caião preferiu ficar na Globo, né? E graças a Deus que ele se recuperou aí, deu tudo certo na vida dele. Caião, né, um bom comentarista, um cara que parece ser muito gente boa. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos começar falando do Corinthians, que foi até Recife e acabou perdendo por 1-0 pro nosso querido Sport. Levi, o que você achou do jogo? Um jogo ridículo do Corinthians. Já começou pela escalação, que eu não concordei, e acredito que boa parte dos corintianos não concordaram, porque a escolha foi pelo Jô no comando do ataque. Assim, o Roger Guedes foi deslocado para a meia esquerda ou ponta esquerda e não rendeu o esperado. O Roger Guedes, na minha opinião, ele rende mais centralizado, seja falso 9 ou como 9. Então, eu entraria com ele ali, e aberto poderia ser um Adson ou um Gustavo Mosquito ali, dependendo da ocasião. O Corinthians fez uma partida pobre, onde alguns jogadores, até no pós-jogo, disse que a questão é o campo, que a bola não estava rodando muito bem, que não estava, os passes não estavam saindo muito rápido, mas eu não acredito só a isso. Eu acho que a partida do Corinthians foi muito pobre, o Corinthians teve muito problema no meio-campo. Assim, os jogadores pareciam muito cansados, Cantillo, Juliano e Renato Augusto. A zaga parecia desprotegida e o lado esquerdo do Corinthians foi uma avenida durante o jogo, do lado esquerdo da defesa. O Fábio Santos ali não deu conta do recado, então foi uma partida muito pobre desses jogadores. Eu acho que o único ponto positivo do Corinthians na partida e nos últimos jogos é o menino Gabriel Pereira. O moleque joga bem, o moleque é ousado, vai pra cima e usa a 38, que um dia já foi de um cara que ele se espelha, que é o Pedrinho. E, bom, ele tem até características parecidas com o Pedrinho aí. É um jogador muito arisco, como eu comentei anteriormente. Agora, em questão dos outros jogadores ou do destaque coletivo do time do Corinthians, não teve. Foi uma partida pobre mesmo, que só serviu para o Corinthians não conseguir se garantir ali entre os 4 primeiros, onde há uma brecha. O Corinthians teria a possibilidade de alcançar o 4º lugar e momentaneamente ali está classificado para a fase de grupo direto da Libertadores, e agora não, né? Agora não está, porque está em 6º colocado, podendo ser ultrapassado por Internacional e ainda ir para o 7º lugar. Então é assim, a situação do Corinthians não tá horrível, mas também não tá muito boa. A sensação que eu tenho é que quando o Corinthians precisa da vitória, que é uma vitória, bom, essa vitória vai credenciar o Corinthians a realmente se colocar num lugar de respeito dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perde. O Corinthians perde ou empata ou acaba perdendo pontos bestas. Então eu tenho muitas dúvidas sobre o que essa equipe do Corinthians pode produzir ao comando do Silvinho. O Silvinho estava nos últimos jogos conseguindo escapar ali de críticas, porque estava tendo bons resultados, mas o último jogo contra o Sport provou assim que eu não sei se o Corinthians pode alcançar títulos com esse técnico, porque a equipe está se provando boa com os reforços e com os jogadores da base que está surgindo, mas eu não sei se é capaz do próximo passo. Vamos ver aí o que o Corinthians consegue produzir até o final do ano e principalmente na temporada 2022, que é onde os reforços já vão estar adaptados ao time e o time vai estar mais entrosado. Isso é o que a torcida espera. Nem os grandes poetas do futebol, os grandes escritores aí que correm no meio do futebol, aí o Mauro Betti, um cara que escreve grandes crônicas, principalmente sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians, o Juca Kfouri também, que tem grandes textos aí sobre os times paulistas, tem a capacidade de descrever tão bem um atleta como o Levi Jambeiro. Arisco. É isso aí, baseado no que o Levi falou, ele falou que esse elenco do Corinthians é um time muito bom
Mas que o Silvinho, em alguns jogos, ele dá aquela famosa ramelada, né? Ele acaba escalando mal e tal. E aí eu queria saber do Thiago. Thiago, você acha que o Silvinho, né? Ele pode tirar coisas do Corinthians, assim, de sonhar com uma classificação para Libertadores diretamente, né? E não falar de grupo. Você acha que o Silvinho pode atrapalhar esse elenco a conquistar coisas maiores no campeonato? Eu acho que assim, a gente tem que separar em dois momentos, né? Vamos falar desse campeonato. Pro ano que vem eu não sei qual é o planejamento da diretoria, se realmente vai ficar, se eles pensam em trazer um nome diferente, talvez um estrangeiro, mas eu acho que para essa temporada atual o Silvinho é um treinador mais do que suficiente, é um cara que sabe extrair ali dos atletas o que eles podem entregar, e é um cara que o elenco gosta muito, então eu acho que isso contribui muito para um bom resultado dentro de campo. É claro que é um cara que comete erros, assim, às vezes um pouco graves, como nesse jogo, cometeu muitos erros, demorou para substituir, é uma coisa que eu sempre venho falando aqui, o Silvinho é um cara que não substitui e que demora para fazer as substituições quando faz. Então eu acho que assim, são coisas que ele precisa melhorar muito assim, na sua carreira como técnico, mas eu acredito que a vaga para Libertadores está bem encaminhada sim, ele consegue extrair o suficiente do time para buscar esse resultado. Então eu acho que o Silvinho, até o final do ano, com o Silvinho, o Corinthians tá bem, e eu acredito que dá para sonhar com uma vaga direta para Libertadores sim. E Arisco, você concorda com o nosso querido Thiago Bayer? Sinceramente, a vaga na Libertadores não credencia ele a ser um técnico que vá conseguir voos maiores com a equipe na próxima temporada. A única coisa que mantém é o cargo dele momentaneamente. Mas assim, se o Corinthians não disputar títulos na próxima temporada, ele já vai estar em risco, ele já vai estar perigando a cair ali, a perder a sua posição como técnico. Então, levar o time até a Libertadores, ele pode ser o suficiente. Ganhar títulos na temporada, aí tem que ver. Eu não renovaria o contrato ou pensaria no Silvinho a longo prazo. Eu iria trabalhando a situação dele ali momento a momento. O passo da equipe hoje é se classificar para a Libertadores, ok. Mas vamos ver na próxima temporada se ele vai conseguir disputar os títulos. Não estou dizendo só Libertadores, mas Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. É isso que a gente espera, o mínimo, disputar os títulos, porque essa equipe que o Corinthians está formando é para ganhar títulos. Então, o mínimo que se espera de um técnico é que ele dispute. Então, vamos ver o que o Silvinho é capaz. Mas, momentaneamente, é isso. Eu acho que o cargo dele está segurado pelo menos até o final da temporada. Ano que vem eu já não garanto nada. É isso aí, agora a gente vai falar do Palmeiras um pouco, já que o Palmeiras recebeu a equipe do Red Bull Bragantino e acabou perdendo, né, por 4-2 aí, um jogo muito bom do Arthur, né, ex-Palmeiras, né. Então o Palmeiras acaba perdendo mais pontos em casa, a gente vê que não é a primeira vez contra equipes que, na teoria, tirando o Red Bull Bragantino tá brigando lá em cima, mas as outras equipes que ele perdeu ponto, como o América Mineiro no último jogo foi fora de casa, mas também perdeu ponto. O Juventude são fora de casa. E aí eu queria saber do Levi. Levi, o que você achou desse jogo do Palmeiras? O que faltou pro Palmeiras conseguir vencer a equipe do Red Bull Bragantino? Faltou principalmente o Palmeiras ter mais eficiência defensiva. Eu achei que defensivamente o Palmeiras não jogou nada bem ali com o Kusevich, o Luan e o Renan. Eu não achei que eles encaixaram da melhor forma. Eu achei que o Palmeiras sentiu muita falta do Gustavo Gomes. Já começa por aí. Para mim foi a maior questão assim da derrota do Palmeiras, a fragilidade defensiva. E o meio-campo não segurou, não sei se segurar é a palavra certa, no caso não auxiliou a defesa a jogar bem. O Patrick de Paula, o Rafael Veiga e o Danilo não deram conta em questão disso. Mas é aquilo, o Arthur brilhou e o Bragantino conseguiu bater o Palmeiras aí por 4-2. A última vez que o Palmeiras tinha levado 4 gols em casa pelo Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, foi em 2006, ainda no Parque Antártica, para o Internacional. Então foi uma baita vitória ali do Bragantino, realizando 4 gols em casa, quer dizer, 4 gols fora de casa, na casa do Palmeiras, impondo o seu respeito.
O Palmeiras teve a volta da sua torcida e que foi bem bipolar durante o jogo. A gente conseguia escutar tantos gritos a favor do Abel, quanto depois que a situação não ficou tão boa, gritos contra o Abel. Mas é isso, o Palmeiras é dividido em relação a isso. Tem a turma que apoia muito o Abel e tem a turma que critica muito o Abel pela conta do elenco que foi montado pela equipe do Palmeiras. Poderia demonstrar um futebol mais ofensivo, de acordo com certos torcedores. Mas o duelo foi bastante ofensivo, tá? O duelo foi muito ofensivo. O Massa Bruta conseguiu aproveitar os erros da defesa do Palmeiras e já abriu vantagem, uma boa vantagem com os gols do Ítalo e do Coelho e do Arthur. Então, o Palmeiras se abalou muito com esses gols e conseguiu diminuir no final da primeira etapa ainda com o Dudu. E aos 17 do segundo tempo somente, o Rafael Veiga fez o segundo gol do Palmeiras, convertendo um pênalti. O Abel Ferreira ainda tentou, sim, ele ainda tentou colocar todos os atacantes em campo para buscar o ataque, para buscar o empate. Mas não conseguiu, porque o Arthur fez um golaço no Allianz Parque, o último dele, e conseguiu decretar a vitória do Bragantino. E assim, Palmeiras emenda 4 jogos sem vencer, tá? 4 jogos sem vencer e se mantém em terceiro. Não é uma situação muito fácil para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro agora. Eu sei que está em terceiro, é uma boa posição, mas para quem procurava ameaçar o título do Atlético, já começa a ficar um pouco difícil, porque o Palmeiras nesse momento está a 14 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro colocado. Então hoje eu consigo ver que a briga do Palmeiras pelo título apenas se distanciou. Eu acredito que o Palmeiras tem que tomar cuidado pela vaga direta na Libertadores, porque tem o Bragantino incomodando, tem o Corinthians incomodando e podemos colocar o Inter também nesse bolo, que está tendo uma reação absurda e também está incomodando. Então o Palmeiras está mais perto de perder a sua vaga direta na Libertadores do que conseguir incomodar Atlético Mineiro na briga pelo título. E o Levi falou um negócio interessante sobre a consistência defensiva do Palmeiras, que é um dos principais destaques desse time do Abel, né? Sempre foi um time muito bom defensivamente, né? A gente viu, se classificou contra o Atlético Mineiro nesse estilo de jogo. Primeiro jogo, né, no Allianz Parque, segurando a equipe do Atlético, e depois lá em Minas, tendo uma postura mais de um contra-ataque, que conseguiu sair vitorioso assim no confronto, né? E aí eu queria saber do Thiago. Thiago, a gente tá vendo essa fragilidade defensiva da equipe do Palmeiras nos últimos jogos. O quanto que isso preocupa visando a final da Libertadores, já que, na minha visão, é o principal objetivo do Palmeiras na temporada? Olha, é muito difícil, porque eu acho que o Abel e o elenco do Palmeiras já apostaram todas as suas fichas nesse jogo. Inclusive, muita gente da imprensa tem veiculado que isso que o Abel está fazendo é uma estratégia, né, de abrir mão definitivamente do Campeonato Brasileiro, assim colocar na cabeça do elenco única e exclusivamente a final da Libertadores, o que eu acho uma grande burrice, porque se não ganhar, pode ainda ficar de fora de uma vaga direta na Libertadores, né, e aí a situação vai ficar muito feia para o Palmeiras. Mas assim, eu acho que esse é o principal aspecto que o Palmeiras precisa melhorar, precisa voltar a fazer bem, que é defender, porque definitivamente o jogo contra o Flamengo completo vai ser muito difícil segurar aqueles caras, porque quando eles fazem um gol, fica praticamente impossível, 1, 2, 3 em sequência, então o Palmeiras precisa botar a cabeça na defesa de novo e começar a trabalhar isso para chegar pronto para o jogo na final. Isso aí. Agora vamos falar do único paulista que venceu, né? O único grande paulista que venceu na rodada, depois de muito e muito tempo. Finalmente o Santos Futebol Clube venceu um jogo e foi na Vila Belmiro diante do seu torcedor, 4.000 e pouquinhas pessoas lá na Vila Belmiro. E teve de tudo nesse jogo, teve o gol cagado nos acréscimos, teve sal grosso no VAR e tudo mais que a torcida santista proporcionou para o clima do jogo. Eu queria saber de você, Thiago. Thiago, o que você achou da partida do Santos? Você achou que o Santos fez uma boa partida? Eu acho que tendo
Em comparação com os últimos jogos do Santos, o Santos melhorou. Na verdade, o Santos vem melhorando. Eu acho que o Carille tem feito um bom trabalho e agora eu acho que ele achou um meio de campo ideal para o time do Santos. Funcionou bastante, criou muito. O Sanches voltou a jogar muita bola nesse jogo, ele foi fundamental. E o Santos finalizou muito contra o gol, né? Uma coisa bem interessante. Só que precisa melhorar a finalização, né? Claro que o Breno jogou muito, né? O goleiro do Grêmio catou muito. Tudo que o Santos tentava, ele pegava. Aquela falta do Sanches que não entrou, tô tentando entender até agora o que aconteceu, mas assim, o Santos precisa fazer mais gol, acabou fazendo gol no final muito sofrido, mas eu acho que o mais importante nesse jogo não era nem jogar bem, era vencer, né? O Santos precisava dessa vitória para dar uma respirada. Os resultados nas últimas rodadas favoreceram um pouco o Santos, né? O Grêmio não conseguiu vencer, o Bahia só voltou a vencer agora, mas mesmo assim tinha dado uma favorecida e agora o Santos fez valer isso, né? Conseguiu vencer o Grêmio. Eu acho que agora com a torcida voltando no estádio, a gente já vê um clima totalmente diferente. Eu acho que vai ser bem difícil o Santos ser derrotado na Vila Belmiro agora, independente do adversário, vai ser muito duro bater esse Santos na Vila Belmiro e colocando isso em xeque, né? Eu acho que o Santos não cai mais. Eu acho que o risco, claro que ainda existe, mas o pior já passou. Acho que o Santos venceu e vai voltar a vencer agora porque a confiança voltou, que é isso que o elenco estava precisando. E pra quem acredita em superstição, bate na madeira aí, porque o Thiagão acabou de possivelmente dar uma zicada aí nessa reação do Santos. E o Thiago, ele tem fama de pé frio, viu? Ainda mais quando o assunto é Santos. Então bate na madeira aí que o Thiago tem a boca santa. Bom, vamos falar agora mais um pouquinho sobre o Carille, né? Eu gostei muito da leitura do Carille no jogo que ele teve ao colocar o Tardelli. E aí eu queria saber de você, Levi. Você acha que, com esses jogadores que o Santos tem agora, alguns jogadores voltando de lesão, como o Jobson voltou nesse jogo, como tem o Kaique prestes a voltar também, e aí você tem o Tardelli que fez um bom jogo. Você acha que com esse elenco o Santos consegue fazer uma recuperação e somando também a habilidade do Carille de comandar esses jogadores, você acha que o Santos consegue uma reação para ir em busca de coisas maiores no campeonato, ou acha que ainda tem que pensar em se livrar do rebaixamento porque o elenco não é tão bom assim? Torcedor santista que surfou no hype da última vitória, me desculpa, mas a minha resposta é bem óbvia e clara nessa pergunta. O Santos, obviamente, tem que pensar em sair da zona do rebaixamento e se manter fora dela. É o pensamento do Santos atualmente. O Santos não deve pensar em vaga para Sul-Americano ou Libertadores. Para Libertadores, está 9 pontos aí de distância, sendo que do Santos até o Corinthians, que é o 6º colocado, são 10 posições. É totalmente inacessível, pelo menos no momento, na minha opinião. E do Santos até o Cuiabá, são apenas 3 pontos. Só que entre o Santos e o Cuiabá tem Juventude, tem Ceará, tem São Paulo, tem Atlético Goianiense, tem América Mineiro, se bobear tem até o Fluminense. Então, a situação do Santos é apenas se livrar do rebaixamento. Eu acho que o time do Santos, apesar de estar mostrando muita vontade de escapar do rebaixamento, mostrando muita empatia com o torcedor também, por dar a vida dentro de campo e ter um técnico capacitado para isso, na minha opinião, hoje é muito tarde para o Santos pensar em coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a situação do Santos é escapar da zona de rebaixamento e só isso, porque o Santos hoje se encontra a 2 pontos do Bahia e do Sport, ou seja, não conseguiu escapar, não conseguiu soltar literalmente da zona do rebaixamento, e o Grêmio está a 5 pontos do Santos, só que tem um jogo a menos no momento. Então, são 3 vagas, na minha opinião, que ainda eu vejo como abertas ali na zona do rebaixamento. E times como Santos, como Juventude, como Ceará e até o próprio São Paulo e o Cuiabá devem pensar ali que estão em risco de ser rebaixados. Então, caso o Santos consiga emendar uma sequência de vitórias aí, 3, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, aí eu posso voltar aqui em outro episódio mais para frente no Virado e falar: o Santos mira Sul-Americana, mira Libertadores. Mas a briga do Santos hoje
é escapar da zona do rebaixamento e ficar o quão mais livre disso possível. Os matemáticos dizem que para escapar da zona do rebaixamento, basta fazer 45 pontos, né? Mais ou menos é a conta para isso. E hoje o Santos está a 25 pontos de fazer os 45 pontos. Então, não, 25 pontos não, desculpa. O Santos está a 17 pontos, eu acho, dos 45 pontos. Então, o Santos precisa conquistar 17 pontos aí no Campeonato Brasileiro para se sentir livre. E eu acho que 45 pontos vai ser o suficiente para escapar do rebaixamento nesse Brasileirão. Pode ser que não seja, mas eu acredito que será o suficiente. E o Santos vai ter uma sequência onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, onde vai enfrentar o Sport, que é um concorrente direto, então vai ser jogo dificílimo. O Sport vem embalado com 3 vitórias seguidas. O América, que é um adversário direto também, querendo ou não, e o Fluminense, que está buscando vaga na Libertadores do Campeonato. Então o Santos vai ter uma sequência muito difícil. Então a resposta hoje, escapar da zona do rebaixamento e apenas isso. O Santos tem um confronto contra o Sport que para mim é importantíssimo, sem ser na próxima rodada na outra, que aí vai dar uma tranquilidade a mais para o Santos, ou se perder, vai voltar todo aquele desespero novamente, né? Já que o Sport está colado ali, mas lembrando que o Sport tá ali em vias de tomar uma punição por uma escalação do jogador errado, tá sendo investigado isso aí, tem vários clubes interessados que o Sport tome essa punição, o Grêmio, o Santos, o América, os times que estão ali embaixo, ali perto do Sport, estão muito interessados que o Sport perca esses pontos. Mas agora vamos falar de outro time que também não está muito longe do Santos ali, nem do Sport, que é o São Paulo. Foi até Cuiabá e ficou no 0-0 com a equipe matogrossense. Queria saber de você, Thiago, o que você achou da partida? Antes, só um ponto que estão tentando fazer com o Sport é o famoso tapetão do STJD, né? Mas não vamos entrar em detalhes não, porque senão a gente vai se prolongar muito aqui. Bom, o São Paulo jogou hoje contra o Cuiabá, né? O Cuiabaier foi até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, com torcida no estádio, inclusive torcida do São Paulo no estádio também. Então, um jogo bem ruim, assim. O São Paulo realmente não conseguiu jogar absolutamente nada, foi salvo pelo Volpi, que nesses jogos um pouco menores se destaca, e hoje se destacou novamente. Fez grandes defesas ali, evitou a derrota do São Paulo, porque o São Paulo merecia perder esse jogo. Deu muitas chances para o Cuiabá e o Volpi conseguiu segurar aí a maioria delas. Tirando isso, no segundo tempo o São Paulo até conseguiu dar uma melhorada depois da entrada de alguns jogadores como o Benítez, o Lisiero também entrou bem, o Gabriel Neves, mas fora isso o time não conseguiu fazer nada, não levou perigo ao gol do Cuiabá, poucas vezes conseguiu finalizar e quando finalizou não era com tanto perigo assim. Uma partida abaixo do Caleri hoje também, eu acho que o físico vem pesando um pouco aí, jogou bem contra o Santos e agora jogou bem mal. Eu acreditei que depois daquele empate contra o Santos, o São Paulo ia conseguir embalar uma sequência de bons jogos, mas já nesse jogo seguinte acabei queimando minha língua aí e o São Paulo não conseguiu engrenar. E agora a situação do São Paulo vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque uma vitória nesse jogo seria muito importante para dar um salto ali, quem sabe dar uma guinada e tentar pensar em alguma coisa maior no campeonato. Mas realmente o São Paulo parece que falta alma nesse time. E infelizmente eu acho que o destino do São Paulo não é nada mais, nada menos do que ficar ali brigando para não cair mesmo. Eu vejo uma característica no São Paulo, que é uma característica muito ruim. É uma equipe que oscila muito, né? Uma equipe que, faz um jogo bom, e aí você fala, São Paulo vai para cima, ele vai querer resultados melhores, vai dar o máximo dentro de campo, e vai querer arrancar pontos de times que estão brigando lá em cima para poder subir na tabela, ou dos times que estão lá embaixo também, que é importante vencer. A gente vê essa vontade contra o Santos. Mas hoje a gente viu um São Paulo, de novo, parece que sem motivação, e aí a gente não sabe o que está acontecendo, porque é um São Paulo que mesmo quando joga mal, cria chances. A gente for lembrar contra a Chapecoense, criou chances e perdeu gols, bastante. E assim como o Santos. É um time que perde muitos gols. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar aqui e se atentar nessa equipe do São Paulo. Mas eu queria saber do Levi. Levi, por que você acha que essa equipe do São Paulo oscila tanto? Já que
faz um bom jogo contra o Santos, mas aí pega aí a equipe do Cuiabá e acaba jogando nada, apresentando um futebol bem fraco. E aí eu queria saber de você, se você acha que são os jogadores, se é questão de vontade, se é questão de técnica mesmo, ou se é questão de tática, né? Se é parte do Crespo isso. Aí vai mais uma impressão minha de fora. Eu tenho a sensação que o São Paulo ele tem muita panela lá dentro dos próprios jogadores, os jogadores mais experientes. Às vezes eu vejo os jogadores um pouco descompromissados na equipe do São Paulo, e eu acho que isso não é culpa única e exclusivamente do Crespo. Eu acho que os jogadores têm mais culpa no cartório do que o Crespo. E muitas falhas individuais acontecem com o São Paulo, né? Vale lembrar aí que o São Paulo tem eliminações recentes com bastante falhas individuais, então às vezes os jogadores acabam deixando o clube na mão. Não vou citar um especificamente, porque às vezes é um, às vezes é outro, e isso fica uma situação um pouco difícil. Mas eu acho que é mais um certo tipo de panela, os bastidores ali, diretoria. Eu não sei como anda essa situação do São Paulo, mas o próprio Daniel Alves aí em entrevista no Flow expôs a sua opinião, disse que a diretoria não cumpriu aquilo que acordou com ele, então é uma situação muito complicada. Essa diretoria de São Paulo me parece um pouco difícil de lidar, então eu acho que a situação do São Paulo internamente está muito bagunçada, e isso reflete nos jogadores que às vezes ficam sem ânimo para entrar em campo, sem vontade, descompromissados e afins. O São Paulo vem de 1, 2, 3, 4, 5. São Paulo vem de 5 empates seguidos. Simplesmente é inacreditável. O São Paulo empatou com o América, empatou com o Atlético, empatou com a Chapecoense, empatou com o Santos, empatou com o Cuiabá. Então o São Paulo está perdendo. Perdeu 2, 4, 6, 8, perdeu 10 pontos. Então é muito ponto para quem está ali numa eminência de rebaixamento e uma iminência de vaga na Sul-Americana, porque o São Paulo está literalmente assim. O São Paulo está tanto perto do rebaixamento, como também está perto da Sul-Americana. O São Paulo é o 13º, com 30 pontos e 25 jogos. O 17º, que é o Bahia, que é o primeiro na zona do rebaixamento, está com 26 pontos, está 4 pontos do São Paulo, sendo que o Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo. O Bahia e o Santos têm um jogo a menos que o São Paulo. E o Ceará, que está atrás do São Paulo, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Então a situação do São Paulo está muito difícil, sabe? A gente trata a situação do Santos como se tivesse muito difícil, mas a situação do São Paulo está igual. Está no mínimo igual. Porque o Santos está a 2 pontos do São Paulo e tem um jogo a menos. Se o Santos vencer, o Santos ultrapassa o São Paulo. Então o Tricolor precisa abrir os olhos, porque está em uma posição de perigo. Esse Campeonato Brasileiro, como eu já disse ali no meu comentário sobre o Santos, está muito embolado. Eu consigo enxergar 3 vagas abertas ao rebaixamento. Então, toda essa galera, né? Essa galera, eu me refiro a esses times, né? Todos esses times ali que hoje se encontram em 12º para baixo, tá tudo com chance de ser rebaixado. Então, o São Paulo precisa abrir o olho, o São Paulo precisa voltar a vencer primeiramente, porque 5 empates seguidos, eu acho que a torcida do São Paulo tá impaciente, a torcida do São Paulo tá nervosa. Então, é mostrar o resultado para ontem. Eu não demitiria o Crespo, só que eu faria uma situação ali que já aconteceu com o São Paulo tempos atrás. Chegaria no vestiário, se eu fosse o técnico, o diretor, enfim, falaria sinceramente com os jogadores, trocaria um papo sincero com os jogadores e perguntava quem tá afim mesmo de jogar. Porque a gente não sabe como é a situação interna do São Paulo. Às vezes pode ter mais jogadores que estão com salários atrasados, que não tá com a cabeça no São Paulo, que isso acontece em clubes que passam por situações como essa. Então eu procuraria os jogadores que estão afim de jogar. E na maioria desses casos são as bandeiras do time, né, que Miranda, por exemplo, deve ser um jogador assim, e os moleques sempre querem jogar, sempre querem mostrar serviço, porque estão subindo para o futebol agora. Então eu trocaria esse assunto sincero: quem quer jogar vai entrar, quem não quer jogar, ficar de migué, ficar de
fingindo lesão ou não tá com vontade de jogar, que vai esquentar o banco, porque a situação do São Paulo é muito difícil. O São Paulo precisa de jogadores 100% compromissados com a situação do clube. É isso aí, falou tudo, Levisão. São Paulo hoje, para mim, essa questão de perder muitos gols é uma coisa que me pega, assim, porque pô, a gente vê que mesmo às vezes o São Paulo jogando mal, como jogou contra a Chapecoense, pô, teve 2, 3 chances ali fora o gol do Rigoni para poder matar o jogo, sabe? E não mata. É uma equipe que erra muita finalização. Consegue criar muito com o Rigoni. No último jogo, o Rigoni e Caleri foram muito bem, né? Contra o Santos. Eles fizeram uma boa dupla. Hoje o Rigoni se machucou, não conseguiu jogar. E aí a gente vê que o São Paulo não consegue criar sem o Rigoni, né? É uma coisa que o São Paulo precisa melhorar nisso, e aí o Crespo eu acho que tem que trazer outras alternativas, apesar que as alternativas que ele tem também não é muito boa, mas faz parte do trabalho do técnico, né? Buscar alternativas no seu elenco para fazer o seu time render de outras formas também. Bom, mas é isso, estamos encerrando por aqui, falando bastante de cada um dos jogos aí, e espero que vocês tenham gostado, mas antes de encerrar aqui o nosso episódio, vou me despedir aqui dos meus companheiros. Thiago Baia. É isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Foi muito legal debater com vocês hoje e até a próxima. E também o Levisão. Muito obrigado, galera, pela presença de todos no podcast, por escutar. Compartilha a gente aí nas redes sociais, os nossos episódios, curte tudo. Faça o que a gente sempre pede durante os episódios, beleza? Um abraço, até a próxima. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou!